Olá pessoal, eu sou o Dr. João Bissotto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso clube de artigos. Diferente do primeiro vídeo, e a gente falou sobre um artigo clínico, que mostrava os efeitos da acupuntura em pacientes com enxaqueca, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os mecanismos de ação da acupuntura. A gente está fazendo também vídeos explicando as teorias e os artigos que embasam como que a acupuntura funciona, e nessa linha eu decidi selecionar esse artigo que, apesar de ser um pouco antigo, ele é um artigo importante de um grupo de pesquisa muito importante lá da Universidade de Pequim, do professor Di Shen Han, que é provavelmente o maior nome da acupuntura, mostrando os efeitos de opioide que a acupuntura tem. Então a gente vai falar disso em vídeos futuros, mas já antecipando aqui, hoje a gente sabe que parte dos efeitos analgésicos da acupuntura tem a ver com a liberação de um tipo de molécula ali que tem uma semelhança com opioides. Opioide é aquele grupo de remédio ali da morfina, que talvez seja o que as pessoas mais conhecem. E a gente tem essas moléculas opioides que o nosso próprio corpo produz. E a acupuntura acaba estimulando a liberação desse tipo de molécula, e isso causa um efeito analgésico no nosso corpo. Nesse artigo de 1981, que é um pouquinho antigo, eu sei, mas tudo bem, o que ele fala continua válido. O Dr. Di Shen Han e o grupo dele lá da Universidade de Pequim, eles testam eletroacupuntura, então o estímulo elétrico em agulhas, um grupo de ratos para fazer o teste de tolerância da acupuntura, ou seja, será que se a gente fizesse muitas sessões de acupuntura em sequência, esse efeito diminui? Porque a gente sabe, e já sabia naquela época, do mecanismo de tolerância a opioides. E ele estava naquela época já um pouco avançado e já tinha alguns artigos publicados mostrando que a acupuntura libera opioide endógeno. E aí então ele queria saber se também isso acontecia com a eletroacupuntura, Então ele pega ali um grupo de ratos e ele começa a fazer várias sessões de acupuntura, vários ciclos de acupuntura ao longo do mesmo dia, e ele vai testando a resposta de dor dos ratos. E como ele fazia isso, Ele fazia com estímulo térmico. Então ele ia ali no rato e ele aproximava calor irradiante, E ele observava o tempo de resposta do estímulo de retirada, porque isso é um reflexo que os animais têm, Então se você encostar a mão numa chapa quente, o que vai acontecer? Você vai instintivamente retirar a sua mão dessa chapa quente. Esse é um reflexo medular que acontece em todos os ratos, em todos os animais, que é um mecanismo de retirada a um estímulo doloroso. E testar o tempo que isso leva para acontecer demonstra o bloqueio da transmissão de dor, principalmente a nível medular, não a nível encefálico, Tanto que se você já encostou a mão em alguma coisa quente, você já deve ter reparado que você retira a sua mão antes de perceber a dor. Isso porque o reflexo, antes dele chegar na sua consciência, a parte encefálica, a própria medula já devolve o estímulo motor de retirada antes do seu cérebro entender que você estava com dor. Então é esse reflexo à dor que ele testa num estímulo térmico, fazendo esse estímulo de eletroacupuntura. E o que ele observou, como vocês podem ver nesse gráfico 1 apresentado no artigo, é que conforme você vai repetindo esse estímulo, então ele fazia meia hora de estímulo, fazia uma pausa de meia hora, mais meia hora de estímulo, mais meia hora de pausa e assim sucessivamente. E ele foi demonstrando que o efeito analgésico, que no começo era muito importante, ou seja, 89%
dos ratos tinha um estímulo reduzido comparado com o grupo controle, e esse número foi caindo conforme as sessões iam progredindo. E aí ele demonstrou então um efeito de tolerância à acupuntura, ou seja, repetir o número de sessões num intervalo muito curto acaba sobrecarregando o sistema de captação e de interpretação ali dessas moléculas opioides, e o próprio corpo começa a bloquear esse efeito analgésico. Hoje a gente tem estudos mostrando que isso é mediado por colecistoquinina 8, que é uma molécula antagonista de opioide. E então o que isso quer dizer? Que você ficar, por exemplo, fazendo 3 sessões de acupuntura no mesmo dia pode, na verdade, ter menos efeito do que você fazer uma sessão só, por causa do mecanismo de tolerância. E quanto tempo isso levava para voltar aos níveis basais nesse experimento que ele fez com os ratinhos? Demorava algo em torno de 24 horas. Então, a partir disso, o que a gente pode tirar de conclusão ali para nossa prática e para os pacientes que vira e mexe me perguntam de quanto em quanto tempo eu faço acupuntura? Se a gente for basear essa resposta em estudos clínicos, isso vai ter a ver também com factibilidade do estudo, né? Então, qual é a frequência que os pacientes estão dispostos e disponíveis para fazer a sessão de acupuntura, né? Para que a gente não perca segmento, e também essa questão de tolerância, né? Porque fazer várias vezes, no efeito analgésico pelo menos, parece que tem menos efeito do que fazer uma vez por dia. Então, baseado nesses estudos de tolerância, parece que se você fizer uma vez por dia, você vai conseguir atingir o efeito máximo de analgesia em cada sessão. Enquanto se você fizer mais de uma vez por dia, essas sessões vão se somando e uma acaba atrapalhando a outra e você não vai chegar no estímulo máximo que você consegue da acupuntura. Mas os estudos clínicos, eles já são um pouco diferentes. Geralmente eles testam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e alguns estudos chineses até testam todos os dias, porque lá existe uma facilidade de acesso, de disponibilidade, de quantidade de serviços de acupuntura. Então, para os pacientes chineses é mais fácil ter acesso. Mas para o modelo ocidental, que às vezes o paciente precisa se deslocar, e falando numa cidade como São Paulo, né, às vezes você fica 1 hora e meia no trânsito para chegar no lugar, você propor para um paciente fazer todos os dias acaba sendo difícil. E no modelo de saúde suplementar, né, dos planos de saúde, também fica complexo, porque muitos planos bloqueiam o número de sessões, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, e eles não te permitem realizar todos os dias a acupuntura. Então a gente tem que pesar tudo isso para responder a pergunta do paciente: quantas vezes eu preciso fazer? Uma outra coisa que esse artigo testou, que foi bastante interessante, foi o mecanismo de tolerância cruzada. Ou seja, será que, pensando que o mecanismo de analgesia da eletroacupuntura, sendo um mecanismo opioide, ou seja, agindo nos receptores opioides, será que essa tolerância também acontece em uso de morfina? E é isso que ele testa. Pegando esses ratos nesses momentos de tolerância, ou seja, nesse momento em que a analgesia está diminuída por causa do efeito da acupuntura, ele vai lá e injeta morfina para ver se o ratinho ele responde tão bem à morfina quanto não fazendo acupuntura. E o que ele mostrou, e isso é uma coisa bastante importante para a clínica, é que atrapalha. Então, o ratinho que está em vigência de uma tolerância à eletroacupuntura, ele também está em vigência de uma tolerância à morfina. Ou seja, os receptores de moléculas opioides estão todos sobrecarregados e o uso do medicamento não é tão efetivo
quanto num paciente que não está fazendo o estímulo elétrico. E isso então também é válido contrário, né? Se o paciente está com os receptores saturados por um uso de morfina, por exemplo, o efeito analgésico da acupuntura, que é mediado pelos receptores opioides, vai estar reduzido. Então, o efeito que a acupuntura vai ter num paciente em uso crônico de opioide é menor do que o efeito clínico em um paciente que não usa opioide. Isso é importante para a gente entender e orientar o nosso paciente que às vezes o efeito não vai ser tão importante por conta da medicação que ele está usando. E para a gente também não criar expectativas doidas de que um paciente X e Y vai ter a mesma resposta analgésica, porque várias coisas interferem e aqui, como esse estudo mostra, o uso de opioide é uma das coisas que pode atrapalhar o nosso efeito. Óbvio que, como a gente já mostrou em outros vídeos, não é o único efeito analgésico da acupuntura. A gente falou num vídeo lá da ação local da acupuntura sobre um mecanismo adenosinérgico, ou seja, um mecanismo que usa uma molécula chamada adenosina para bloquear a transmissão de dor. E esse mecanismo não depende de receptores opioides. Então esse mecanismo está preservado mesmo que o paciente esteja tomando morfina ou algum outro opioide. Então o que ele mostrou aqui nesse estudo é que nos ratinhos que estavam usando o opioide, a morfina, né, que é o escolhido nesse estudo, a resposta analgésica à eletroacupuntura foi apenas de 25% da resposta esperada para um ratinho que não estava usando o opioide. Então, apesar da gente ter mecanismos que ainda estão preservados de analgesia, um grande mecanismo é o opioide que está bloqueado. Então, a gente tem uma redução de, pelo menos, de acordo com esse estudo, 75% do efeito analgésico que a eletroacupuntura pode ter nos nossos pacientes. Uma outra coisa interessante que esse estudo testa é o mecanismo de abstinência, porque a gente sabe que o opioide, quando está usando ali cronicamente, ele causa dependência, não só tolerância, e na retirada do opioide, o paciente apresenta sintomas de abstinência. Então, será que a acupuntura usando receptores de opioide para ter a sua ação analgésica, será que quando a gente retira a acupuntura dos pacientes, eles também podem apresentar sintomas de abstinência? E para testar isso, ele pegou os grupos de ratinhos que estavam usando o opioide e os grupos de ratinhos que estavam fazendo eletroacupuntura, e ele aplicou naloxona, que é um antagonista ali, um bloqueador do receptor opioide, e os ratinhos que estavam usando morfina, eles tiveram uma síndrome de abstinência grave, enquanto os ratinhos que estavam fazendo eletroacupuntura não tiveram abstinência. O que mostra que o estímulo de opioide endógeno não causa abstinência e provavelmente também não causa dependência. Porque um dos quesitos para você falar de dependência é haver síndrome de retirada, né? Síndrome de abstinência. Tendo síndrome de abstinência, esse parece não ser um mecanismo de dependência que a acupuntura pode causar. Eu tenho algumas ideias baseadas em estudos de que talvez a acupuntura tenha um efeito de dependência, mas isso é baseado no efeito dopaminérgico da acupuntura, ou seja, da busca pela recompensa e não por conta de abstinência. Então não é exatamente uma dependência, mas é uma dependência afetiva, digamos assim, né? Porque o cérebro, ativando as vias dopaminérgicas, ele se sente recompensado, e se você já fez acupuntura, você deve saber ali que dá uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar que muitas pessoas sentem, e aí acaba que comportamentalmente as pessoas continuam buscando essa recompensa, esse prazer que a acupuntura causa. E aí, para a gente terminar, então, a gente tá falando desse estudo que ele vai falar sobre frequência, né? A quantidade de sessões
no mecanismo de tolerância. Mas a gente tem estudo também sobre duração da sessão. Você já deve ter se perguntado, se você já fez acupuntura ou trabalha com isso, por que as sessões duram de 20 minutos, 30 minutos, a depender do local? Por que a gente não deixa o paciente com as agulhas ou ligado num aparelho de eletroacupuntura 1 hora, 2 horas seguidas? Será que isso não é melhor? Será que esse paciente não vai melhorar mais rápido se a gente fizer isso? E os estudos, e eu deixo as referências aqui embaixo, parece que não, né? Parece que a partir de meia hora, 40 minutos, esse mecanismo da colecistoquinina 8 que causa a tolerância ao efeito, ele começa a ser ativado. Então não só não é benéfico você manter uma sessão de acupuntura ali por mais de meia hora, 40 minutos, como parece ser prejudicial. Ou seja, parece que se você fizer uma sessão de estímulo elétrico de 40 minutos, 50 minutos, ela vai funcionar menos que se você fizer uma sessão de 20 minutos, 30 minutos. Não só não tem benefício, como tem perda do benefício que você ganharia no máximo do efeito da acupuntura. E essas coisas explicam o porquê do jeito que a gente faz as sessões de acupuntura hoje. Então, resumindo o que esse estudo fala, ele vai mostrar pra gente que se você fizer uma frequência de sessões num curto período de tempo, no mesmo dia, então nas 24 horas, o efeito analgésico dessas sessões, em vez de se somar, um atrapalha o outro num mecanismo de tolerância que é semelhante ao mecanismo de tolerância dos opioides e inclusive uma coisa atrapalha a outra. Então, a frequência e a tolerância da eletroacupuntura causa tolerância ao mecanismo dos remédios opioides e o uso dos remédios opioides atrapalha na tolerância ao efeito analgésico da eletroacupuntura. Não só isso, como apesar do mecanismo ser parecido, não é igual, porque o uso de opioide ele vai causar dependência e síndrome de abstinência, enquanto o uso da acupuntura, da eletroacupuntura, não vai causar síndrome de abstinência na retirada. Para você, profissional da área da saúde que trabalha com acupuntura, que fica para você não fazer uma frequência de estímulos de acupuntura muito rápida, ou seja, dê um espaço ali de 24 horas pelo menos, de preferência um pouquinho mais, na minha humilde opinião. Então não fique fazendo todos os dias as sessões de acupuntura, deixa o corpo fazer essa lavagem das moléculas antes de você fazer o reforço. E também não faça estímulos de longa duração, por conta de outros estudos que mostram algo em torno de 20 a 30 minutos parece ser o efeito ótimo. Mas lembrando, tudo isso é válido apenas para o mecanismo opioide da acupuntura. E outros mecanismos que a gente já falou e que a gente ainda vai falar aqui no canal, não é válida essa analogia. Então é isso. Eu espero que você tenha achado esse estudo interessante. Eu acho ele bastante interessante. Ele traz alguns insights para a nossa prática clínica. E se você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, não entendeu alguma parte do estudo, a referência está aqui embaixo se você quiser ler, mas pode me mandar a sua dúvida também que eu respondo. E se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo do Clube de Artigos, pode mandar aqui embaixo que a gente grava. Até a próxima!